começar aí. Então, eu sou o Vitor Lucena, sou arquiteto de formação, né? E especialista na parte de BIM, inteligência artificial. Tenho especialização em tenho uma pós, né, em gestão do ensino superior, até para entender melhor um pouco a cabeça aí dos jovens hoje. E eu me defino ali como um consertador, tá? E faço uma provocação para quem está assistindo aí. E você? Você sabe quem você é? Eu esperava aqui que o público presente aqui, se fosse mais novo, até por ele estar na UEM, né? Que fosse pessoal estudante e tal. Eu até tinha direcionado mais aqui. E o interessante é que nesse mesmo anfiteatro, no terceiro ano da minha formação aqui na UEM, eu vim assistir uma palestra sobre BIM. E aí eu lembro bem que eu saí um pouco frustrado dessa palestra, porque foi prometido muito, né? Mostrado assim, eu lembro bem, até no fim da apresentação, vou deixar um QR Code para o pessoal entrar num grupo de WhatsApp e trocar uma ideia, e lá eu até informo quem foi o palestrante da época. Não vou, por cortesia profissional, não vou falar quem foi, mas ele mostrava um mundo assim. Eu lembro bem que ele mostrou um prédio feito em, sei lá, 2 minutos, né? Colocou os eixos ali, para quem usou o Revit um pouco, coloca os eixos, pede para inserir os pilares nas uniões dos eixos e replica isso para todos os movimentos, e aí fez o esqueleto do prédio em muito pouco tempo. Fiquei fascinado com aquilo, peguei para mexer e aí percebi que não era tão simples assim. Então, a minha apresentação, pode ir para o próximo? A minha apresentação eu queria mostrar um pouco diferente disso. Eu queria que hoje todo mundo saísse daqui, ou quem está online, conseguisse fazer alguma coisa a mais, né, a partir do BIM ou da inteligência artificial, mas na prática, e não só um desejo ou um sonho ali futuro que está prometendo, mas que no fim não cumpre, né? Bom, não pode manter isso. Para mim, o BIM se trata de economia de tempo, tá? Para quem é engenheiro ou para quem é arquiteto, sabe muito bem que tempo é dinheiro, tá? E a gente precisa sempre diminuir esse tempo e, se possível, manter o orçamento. A gente mantém o quanto cobra, mas a gente diminui o tempo de execução para ver se consegue ter um lucro melhor. E para o cliente, no fim das contas, o que importa é o resultado final. O processo que você usa, se você entrega a mesma qualidade no fim, ou até uma qualidade melhor, é vantagem para todo mundo. Então é isso que eu quero demonstrar aqui, nesse exemplo prático, tá? É uma empresa bem específica, assim, eles produzem aquele painel de EPS, que é um método de construção bem interessante, e eles precisam de um detalhamento desses painéis, em um determinado tamanho, de divisões dele, e algumas especificações. Por exemplo, tem uma parede, uma porta. Essa porta precisa X centímetros para um lado, X centímetros para o outro e um pouco a mais nesse furo que tem para instalar ela. Então essas coisas já estavam no template lá, beleza. Tá, peguei esse primeiro projeto, gravei ele totalmente e eu percebi que eu demorava em um projeto médio daquele sistema 16 horas. Eu consegui abaixar ele para 2 horas, tá? E o mesmo valor que para mim já era lucrativo, com 16 horas, o cliente não precisa saber, talvez se ele estiver assistindo aí, ele vai pedir um desconto agora, mas eu consegui retornar então um valor 8 vezes melhor, né, para mim, com a parte do BIM. E como que foi esse contato com ele? Eu vendo as redes sociais, tudo, o pessoal de projeto deles eu percebi, com algumas postagens deles, eles estavam usando o AutoCAD ainda. E aí, eles precisam fazer vários detalhamentos, como eu já usei muito AutoCAD também, uso ainda, e eu percebi que eles estavam perdendo muito tempo, que poderia acelerar muito. Então pode colocar o primeiro vídeo lá.
acho que é o slide 3. Isso aí eu gravei ontem até mostrando na prática o detalhamento de uma parede dessa, tá? É um galpão que eu pego, crio um corte, esse corte bem limpo, e aí eu comecei a trabalhar com algumas rotinas de Dynamo, ou Dynamo, como alguns preferem, e que ele cota automático, ele nomeia na ou um sobrado, né? Cada parede precisa ter. Eu até vou mostrar um outro ali. Tem que ser uma informação bem simples e clara sobrado. E esse projeto, cada parede precisa de fabricação. Até vou mostrar isso claro, umas tabelas configuradas ali com tem que ser uma informação bem simples e clara sobrado. E esse projeto, cada parede precisa de fabricação. Mostrar isso claro, umas tabelas, alguns ajustes ali com esse projeto, cada parede a gente ganhou essas 8 vezes, né, mais de produtividade. No próximo vídeo, eu vou mostrar como que eu construí isso. E aí, eu só joguei ali, beleza. No próximo vídeo, eu vou mostrar como eu construí isso dentro do Dynamo. Tá? Ele é o próximo, né? Aí dentro do Dynamo. É uma tela que assusta um pouco, tá? Da primeira vez que você vê. Mas não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples. Então, se você tem aqui, ó, esse nó, que é o All Elements in Active View, eu digito lá em cima, não precisa ficar assustado, ele funciona muito simples.
inovação do BIM, e depois a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, ela nada mais é que resolução de problemas repetitivos. Porque quando um problema é novo, mesmo a inteligência artificial vai ter bastante dificuldade. Você vai precisar da cabeça humana mesmo para resolver aquilo ali. Então, você tem que pensar sempre nessa inovação na parte do projeto, os problemas repetitivos, e que precisam de uma ação manual, como era do AutoCAD, por exemplo, você pode ter certeza que alguém já resolveu esse problema, já tem uma solução pronta, tá? Alguém já criou ela. Tá, procurei tudo, vasculhei a internet, não achei. Aí, ao invés de você ficar triste, desanimado, que não tem solução para aquele problema, na verdade aí está a oportunidade. Se não tem uma solução para algo simples, que todo mundo passa, mas tem que ficar martelando ali, é nessa hora que você criar essa solução, vai ter um ganho muito grande para você como diferencial de outros profissionais do mercado, porque os outros estão fazendo daquele outro jeito, você vai fazer de jeito novo, e também você vendendo essa solução para outros, um workflow, um template. Na internet hoje você consegue atingir pessoas do mundo inteiro, né? Então uma solução dessa vale muito mesmo, tá? E isso é quase que um resumo do que eu falei lá no começo, que o que me definia principalmente era ser um consertador. Até é engraçado que minha filha sempre fala, né? Quebra alguma coisa de casa, ela fala assim: pode deixar que o pai arruma. Em vez de trocar tela de celular, tudo de informática, de projeto, eu gosto muito de consertar, de arrumar. E por que eu comecei a fazer isso? Porque eu percebi. Pode passar o vaso. Esse aí. Aquele é o vídeo que a gente viu? Tá. Porque eu percebi o seguinte: sempre que eu queria aprender alguma coisa, ou que eu precisava aprender algo novo, eu não conseguia pegar um livro, ler sobre aquilo, entender como funcionava e aí colocar na prática e acertar tudo. Eu precisava botar a mão na massa no começo, errar, quebrar a cara, às vezes consertar um computador, montar um computador, quebrava uma peça no meio, perdia dinheiro e tal, mas isso eu aprendia, com a dor do esforço ali, aprendia, mas aquilo nunca mais saía da cabeça. Aí eu falo assim: não, preciso aprender tal coisa. Hoje em dia, tem até a facilidade do YouTube, ia lá, pegava um tutorial, assistia, aí aquele erro que eu cometi, alguém tinha cometido, alguém tinha dado a solução, eu via aquilo, nunca mais eu esqueci. E aí eu tentava de novo, agora de um jeito melhorado, né? Então esse é o ciclo. Tentar com a mão na massa, quebrar, e aí eu me culpava muito na época, hoje em dia já não me culpo mais, tá? Registrar e aprender o que você errou e procurar a solução, né? Melhorar na próxima e tentar de novamente. Esse ciclo eu sempre usei para mim, para os meus alunos, eu já dei aula em faculdade e cursos sobre projeto, tudo. Esse ciclo eu sempre usei e eu não sabia que alguém tinha sistematizado isso. Mas a gente vai ver que isso aí, na verdade, na literatura já fala muito disso. Mas é o jeito que eu encontrei que funciona melhor para mim. Por isso eu perguntei lá no começo, né? Você sabe quem você é? Sabe como você aprende isso? Se para você esse ciclo é legal, beleza. Mas começa... eu fui ter esse entendimento sobre eu mesmo lá com 25 anos, mais ou menos. Tá? Então, na vida a gente tem que ir entendendo como a gente funciona para as frustrações não abater a gente tanto, né? Então, desatando esse nó, a gente fazendo esse ciclo, para mim funciona muito bem. Eu convido vocês a ter uma metodologia de vocês, mas se quiser tentar desse jeito e funcionar, melhor ainda, né? Dito isso, para o que a gente viu ali, para o que a gente viu ali, o que eu deixo de lição, tá? Principal. Esse dínamo que eu construí, aquela solução, ele tem a possibilidade de você criar uma programação mais hardcore ali dentro, tá? Que é principalmente em Python. Então, para quem está saindo da universidade, para quem está no meio da universidade hoje, praticamente todas as inteligências artificiais open source, grátis, elas são em Python, né? E o Dynamo dentro do Revit aceita isso. Então, se você pensar
dessa forma, você aprendendo essa programação, você vai estar muito à frente de outros e talvez criando soluções assim. Só de imaginar agora, rapidamente, você pega um projeto de uma casa, de coisas que você determina realmente de um projeto de uma casa, são muito poucas. Por exemplo, a parede normalmente fica no recuo que é determinado pela prefeitura. O muro fica no limite do terreno. Uma porta, precisa ter uma porta entre um cômodo e outro. Precisa ter janela entre um cômodo e o externo. Tudo isso, o Dynamo e o Revit guardam como informação. Então, se essa informação, você construiu uma programação e consegue ler tudo isso, às vezes, alguém com muita experiência nisso, muita tentativa e erro, pode construir algo que você faz o limite das paredes, fala mais ou menos o uso que precisa dessa casa ali, né, de jeito em algum lugar, e os muros. Dá um play, ele vai criar porta, janela, claro, não na posição exata, mas é muito mais fácil do que você colocar, às vezes pegar uma e arrastar. Então, porta, janela, vaso sanitário do banheiro, tudo, né, que é característico de cada quarto tem cama, cozinha tem mesa, essas coisas, então já vai construir tudo melhor ainda. Pode ter também algo que pegue essa informação e, ligado com a internet, poderia buscar as legislações locais. E o tipo de terreno, onde esse terreno está localizado, e bater, por exemplo, a área do ambiente com a área de ventilação daquele ambiente. Já falava para você, ó, isso aqui não pode, você tem que aumentar essa abertura. Então, assim, isso pensando lá na frente, naquele jeito da apresentação que hoje não tem, mas a gente pode ter um dia. Pode colocar aqui. Opa, tudo bom? E aí, Vitor, que ontem à noite, de madrugada, que não lembrava dessa apresentação? Mostra aí como é que você fez essa solução aí. Tá, então, aqui eu vou mostrar o seguinte: esse projeto aqui é um projeto gigantesco que eu fiz, de todo ele novo. Então a gente tem que fazer uma modificação, que é a modificação de montamentos intermediários em cada versão do projeto. Imagina que a casa tem estresse, um ano de filiar, e eu só o objetivo final. Aí, eu gostaria de mostrar para vocês aí como que você consegue adiantar com o tempo e consegue adiantar com o tempo aí. Precisa também registro com foco sim, deixa. Todas as peças para mexer no ponto todo das peças, que são as peças todas. E aí o que ele vai fazer? Vai pegar o elemento de location, ele vai pegar a localização desse elemento, né? No centro dele. E essa localização, na verdade, tem uma linha. Então ele vai trazer essa linha aqui e vai pegar o centro da linha 0.5, que é o point de parâmetro. Ele vai pegar o centro dessa linha. Tudo isso é só você digitar aqui esses nomes dos nomes, né? Você clica, ele cai lá e você conecta. Você vai procurando no YouTube os pontos que tem, né? Tem alguns pacotes de pontos novos aqui para você baixar aqui na tua casa. Mas é muito simples isso aqui, ó. Mas eu vou muito tempo. E aí esse ponto que a gente acha que é o centro, né? A parte central da família. Vai o ponto aqui lá em uma instância de família colocar no ponto B no level marcado. No level eu coloquei o level aqui, que é o teto, né? Que é a laje ali. E a família, pegar um tipo de família pelo nome, que é a B1, que eu tinha deixado essa família aqui com o nome de B1. Vai lá. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, que ele está aí e vou selecionar novamente para mostrar que funciona. Eu vou lá, eu vou rodar.
Eu poderia até aumentar aqui, rotulando a altura, pegar pela altura da liga, todo esse processo, refinando a programação para ter cada vez um resultado melhor. Bom, por que eu mostrei aquele ali? Vocês perceberam que essa programação, para fazer algo muito mais complexo, foi uma programação mais simples. Alguns nós só, eu fiz acho que em meia hora, 40 minutos, mas a história desse projeto inclusive é lá do HU, tá? A gente está fazendo uma licitação e a substituição dos telhados lá. E o engraçado é que a gente pegou para entregar, já estava o prazo assim bem apertado, entregamos e o fiscal da obra falou assim, olha, a gente vai ter muito pisoteamento, né? O pessoal vai fazer manutenção e vai ter muito problema de o pessoal pisar em cima, então vamos adicionar a ponta leite no intermediário ali nas terças para apoiar. E o engraçado é que isso foi depois da gente entregar, quase no deadline ali, e não teve um aumento, né, de valor para isso, e a gente estava com tudo pronto, 33 pranchas a zero, com o detalhamento de cada coisa disso. Cada telhado desse é uma prancha, e a gente detalha todas as tesouras, tudo, claro, com todo o quantitativo de cada elemento, né, em tempo real, isso a gente já faz. Beleza. Nisso ele falou para mim isso, suei frio ali durante um dia inteiro, mas aí eu pensei, né, o que eu posso fazer? Eu pego, vou alterar. Fácil. É uma alteração simples, né? Só que é uma alteração muito demorada e muito repetitiva. Eu pensei, não, vou perder aqui vou perder um dia para fazer essa programação do Dynamo e rodar e pelo menos eu ganho esse tempo. E no fim, foi muito mais simples do que eu imaginava. Eu pensei, vai ser no meio de cada um, colocado ali. No fim, eu só tive que selecionar todos esses pontaletes e ir anexando a altura deles com o telhado, né, para ele ajustar a altura, porque isso, se eu fosse definir pela programação, ia ser um pouco mais complicado. Pode ir para o próximo. Então, assim, a parte de BIM, pode colocar, né? A parte de BIM que eu queria mostrar, a parte prática, era mais ou menos isso, tá? Que o principal intuito de eu mostrar esses exemplos práticos e pessoais, e inclusive de pouco tempo para cá, né, faz acho que um mês essas questões aí, é tirar o medo de você dar esse primeiro passo, porque o nosso título aqui é o arquiteto do futuro, ou seria o profissional da engenharia civil do futuro, ele vai precisar lidar com essa parte da programação. Se for em Python, melhor ainda, e para tirar o medo de quem está saindo da universidade hoje, de testar essa ferramenta, tá? Tudo que eu aprendi ali foi YouTube, beleza? Nenhum concurso pago, porque você não encontra cursos pagos muito bons em português nessa parte, mais em inglês, e principalmente porque do mundo profissional que eu conheço, assim, eu não lembro de alguém que faça essa programação rapidamente e que não está em uma grande empresa já. Eu cheguei a trabalhar na Plaenge, lá eles usavam muito, né? Mas você não tem como, inclusive para um tipo de projeto desse que já está no limite de tempo, limite de orçamento, você não vai conseguir puxar alguém para te ajudar com isso. Então você tem que resolver você mesmo. E aí, eu tinha comentado do ciclo que eu fazia e é o ciclo de Kolbe, ou aprendizagem vivenciada, acredito que é o nome disso, que é exatamente isso, né? Você colocar uma experiência concreta no começo de tudo, antes de você tentar estudar profundamente o assunto, para depois aplicar na prática. Isso até tem um exemplo prático que eu ouvi do amigo meu, França. Pode passar para o próximo? Tá. Esse aí a gente vai daí já entrar em inteligência artificial. Mas esse exemplo prático é de uma escola, eu não lembro que universidade que era, mas de fotografia, em que foi feito um teste em 2 turmas. Uma turma era para tirar a fotografia perfeita com base em todo o estudo teórico de tudo que precisava para ter uma fotografia perfeita.
E eles iam apresentar no fim do semestre. O outro era para, a cada semana, apresentar uma fotografia e ir melhorando no erro e acerto até a última. E o resultado foi que as 2 últimas fotografias, quem foi testando e errando, chegou num resultado muito melhor. Tá? Então não adianta às vezes a gente ficar, tem até um pouco daquela síndrome do impostor, da gente achar que não sabe o suficiente. Tem o outro lado também, que o pessoal tem falado muito do Dunning-Kruger, que é você dar o primeiro passo em alguma coisa, acha que sabe tudo, mas você precisa, aí depois você começa a estudar melhor, aí você vê que não sabe nada, né? Então, claro, um equilíbrio, mas você tentar e errar, você tem que começar a tirar um pouco esse medo de errar para dar o primeiro passo. E por que é tão importante e tão atual isso? Porque está tudo mudando muito rapidamente. E vai mudar mais rápido ainda, tá? Pode colocar esse vídeo aí. Vai mudar cada vez mais rápido, tá? E a gente tem que estar preparado para isso, não aprendendo tudo antes, mas para não sofrer nessas mudanças, né? Bom, galera, nessa pode? Eu acho que sim. Não, o 7 já foi, né? É o 9. Isso. Dica rápida Esse aí. para quem quer gerar uma imagem autoral a partir de uma pega em um banco de imagens. Para você não ficar usando aquelas, né, que tem às vezes um copyright, ou as mesmas que todo mundo usa que são free. Beleza? Então, eu vou Pode pegar dar um aqui pause, essa imagem só. do Pegasus. Pegar essa imagem na salva. Pode deixar, depois eu falo no final. Esse exemplo aqui, eu produzo alguns materiais didáticos para algumas universidades e o material didático, muitas vezes, você não tem o direito de uso da imagem, né, de alguns elementos que você quer ilustrar. Além disso, você precisa ter uma descrição exata daquela imagem. E isso dá um trabalho muito grande, tá? Ou você produzir a imagem ou descrever aquela imagem exatamente, beleza? E aí, com isso aqui, a ajuda de inteligência artificial, e eu gostaria que vocês, depois aqui do nosso tempo, testassem ela, tá? Porque é de graça, fácil de encontrar e tal, testassem para vocês usarem. Eu fiz 2 exemplos, um é desse, pode... O que ele vai fazer? Ele vai ler essa imagem e vai criar uma descrição extremamente detalhada dela em inglês para usar como prompt lá no ImageX. Então aqui eu vou pegar o Esse é o Vitor Atleta, da Adidas. Vou ajustar ela para vertical, tá? Para retrato, mas poderia deixar quadrado, isso não importa. E vamos criar aqui. Então eu joguei a imagem, peguei a descrição e joguei em outro lugar para gerar. Pode deixar. A imagem é sua, você acabou de gerar. Então, pegou pela descrição daquela imagem, você pode ver que ele usou as cores, os estilos, né, desse aqui, ó. Beleza? E aí você pode ainda fazer algumas alterações aqui, jogar isso aqui dentro do ChatGPT e pedir, né, em português para ele manter em inglês o prompt, mas alterar realmente o que você quiser, né? Você não gostou dessa imagem, assim que você consegue copiar, né, ou se basear em uma imagem de banco de imagens para gerar uma própria sua. Beleza, pode ir. E nessa mesma pegada, deixa eu ver se já é o... Não, tem um slide entre os dois. Beleza. Tá. Então, é o que eu tinha falado antes, né? De não ficar preso por medo de tentar e nem nesse conforto do que você já tem a familiaridade. Eu tenho certeza aqui que todo mundo que usa, né, AutoCAD em projeto deu uma boa chiada quando mudou dos botõezinhos lá do 2000 para a barra ribbon, acho que é que chama, ou mesmo do Word, para quem é da área mais de texto assim, mudou do Word, dos botõezinhos que eram mais familiares ali, para aquela barra onde que você vai mudando de pesquisa e tal, mudando de categorias. Isso tudo, na época, era muito sofrível, mas hoje, para você ter uma ideia, ó, essa mudança do AutoCAD dos botões, né, dos ícones simples, para o Ribbon, aconteceu essa mudança durante praticamente a vida profissional toda
da geração anterior à minha, né? Eles vieram mais da prancheta, eu cheguei ainda a pegar um pouco, mas vieram da prancheta, tiveram o contato com o AutoCAD, no começo sem mouse, depois com o mouse sem o scroll no R14, acho que era, e depois no 2000 com o scroll do mouse para dar o zoom, tá? E foi ali em 2010, mais ou menos, teve essa evolução da mudança ali. E todo mundo, eu lembro, todo mundo achando ruim, inclusive eu, na época. Mas vocês percebem, ó, teve 3 ou 4 mudanças durante um lifetime, aí, durante uma vida profissional inteira, beleza? Eu, depois que saí da faculdade, em 2013, eu já peguei esse AutoCAD 2000, passei pelo outro AutoCAD, passei pelo Revit, o Revit não era da Autodesk, depois agora é da Autodesk, o SketchUp era do Google e era free, virou pago da Trimble e outras coisas. O V-Ray, por exemplo, quando eu estava na faculdade, o V-Ray, ele era branquinha a tela, você apertava o botão, esperava horas para ele começar a renderizar, aí, porque ele exportava para fora e aí renderizava. Depois mudou para uma tela preta, começou a melhorar. Eu era fascinado pelo V-Ray, depois eu mostro um vídeo ali que eu fiz nele, o resultado incrível de imagem, eu fazia imagens para construtoras e tal. E há 2 anos atrás, antes disso veio o Corona, que estava um pouco mais simples, muita gente começou a usar. Eu não fui para o Corona, tive um pouco de resistência, mas agora veio o Enscape, por exemplo, que ele renderiza em tempo real, tudo você vai vendo já acontecendo. O V-Ray está lá ainda, muita gente usa, mas hoje eu posso entregar alguma coisa que agrada o cliente, que faz eu receber ali o pagamento, todo mundo sai feliz da história, sem toda aquela configuração que precisava do V-Ray na minha época ali do começo, né? Só que aí, de 2 meses para cá, eu não tenho aberto nem o Enscape para renderizar, porque eu tenho renderizado com um print da tela jogando em IA, tá? Muita gente aqui, por isso que eu quis trazer esse exemplo prático, muita gente aqui ainda está nessa parte de renderização, mas só para vocês terem uma ideia que na minha geração, que ainda foi um comecinho de infância offline, essa mudança já aconteceu muito mais rápido. Na geração de vocês que estão entrando no mercado de trabalho agora, acredito que vocês vão chegar a ter o computador sem mouse e teclado. E estão falando também de computador quântico, em que vai ter uma revolução e você tem que estar preparado para essas mudanças sem ficar fazendo cara feia cada vez que aparecer. Claro, não pegar o AutoCAD 2030 agora em 2025, que todo mundo pega a última versão, assim, né? Não, porque vai ter os bugs e tal. Mas as coisas vão evoluindo em uma velocidade muito, muito grande. E um exemplo que teve ultimamente, que eu tenho percebido, é o seguinte: coisas com muita qualidade e fáceis de usar estão aparecendo de modo free ou open source, tá? A diferença do open source é que você consegue mexer no código, né? Tem muita coisa que é grátis, mas é fechada, mas o open source ainda, além de grátis, ele é aberto. Eu tenho usado muito inteligência artificial open source, tá? E uma mudança de paradigma da minha geração para a próxima é que havia uma promessa no começo que eu ouvi falar sobre Linux, que era assim: o Linux é o sistema operacional aberto, de graça, e todo mundo vai usar, daqui uns dias o Windows vai morrer. Isso não aconteceu durante a minha experiência de trabalho, tá? Acho que não vai acontecer também, mas aconteceu algo muito, muito promissor agora, que é o SteamOS. Nos últimos meses, eles estão conseguindo rodar jogos que eram de Windows dentro do SteamOS com a mesma performance. Uma das coisas do Linux que não agradava muito é que caía muito a performance quando ia para o 3D. Então, renderizadores, por exemplo, talvez daqui 1 a 2 anos a gente tenha o Linux rodando os renderizadores que são do Windows. Não é que vai ter uma versão para o Linux, mas a versão do Windows emulada dentro do Linux com a mesma performance, ou até a melhor. Então, isso vai trazer um ganho muito grande, né, de produtividade
na questão de você não precisar comprar o software original ali, né, não ficar apelando para pirataria, e por essa possibilidade aberta da inteligência artificial de muito mais pessoas lidarem com programação, ela vai conseguir aumentar as respostas. E que uma coisa que não aconteceu na minha época, mas vai acontecer, é um CAD free. Existe o FreeCAD, a cara dele é muito difícil de ser usada, eu já tentei algumas vezes, mas no momento que uma interface for criada muito parecida com o AutoCAD, talvez até com aquele AutoCAD 2000 que a gente gostava muito, eu tenho certeza que muita gente vai abandonar o AutoCAD de vez, tá? Porque hoje, por exemplo, eu uso o Revit como principal, mas às vezes a gente tem que, né, puxar um pouquinho o AutoCAD ali para resolver alguma coisa, tá? Aqui são alguns exemplos também de IA, eu vou mostrar um exemplo prático de render com IA, muito simples, tá? Eu ia mostrar pode colocar o próximo vídeo. Eu ia mostrar o Nano Banana, alguma coisa assim, mas esses o pessoal fala muito, esse eu nunca vi o pessoal falar online, então eu decidi colocar esse aí. Na pegada aí de ferramentas utilizadas, né, e vocês saírem sabendo fazer uma coisa a mais aí dessa questão se encontra, essa ferramenta aqui é bem legal, tá? Pouca gente está falando dela, é a Whisk, então o nome é bom, do Google. Se eu não me engano, roda dentro dela o Nano Banana. Não vou falar de Nano Banana aqui, porque todo mundo já deve ter tentado usar, é tipo um chat GPT e tal. Mas olha esse aqui que interessante. No vídeo anterior eu mostrei usando ela para pegar a descrição de imagem, né? E nessa aqui a gente vai fazer como se fosse um render. Então, vou pegar aqui ó, a tela do Revit, uma coisinha aí que a gente está fazendo um projeto. Só tirar um print da tela e vou salvar aqui na minha pasta. Aqui. O que é interessante dessa ferramenta, tá? Você tem 3 slots, então. O assunto, né? O sujeito em si, o ambiente e o estilo. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu estou fazendo para mostrar, então, esse é o ambiente. Então, eu joguei ali no ambiente e vou só falar aqui que é uma foto real profissional de interiores. Uma coisinha que vai seguir as minhas linhas, algumas sim, algumas não. Acontece isso, tá? Normal. E gerou ali, quer ver? Olha lá. Essa imagem lá e aqui. Ele pegou mais ou menos as coisas ali, mas aí eu posso começar a adicionar gabinetes, é isso que eles chamam os nomes, né? Vamos ver se vai. Gabinetes de cor azul petróleo. Pedra já brincada. Ó. Percebe que ele está seguindo todo o projeto com alguma modificação, mas já muito mais próximo do que a gente via há algum tempo atrás. E aí, depois que você usa essa parte aqui de ambiente, olha só que interessante. Eu peguei esse painel cachorrinho aqui, ó. Eu achei granito rosa isso aqui. Vamos lá. Aí, só para vocês entenderem o nível aqui, ó. Esses dias perguntaram se hoje em dia já dá para substituir render por IA. Aqui é a resposta. Então, eu vou pegar aqui o cachorrinho, ó. Estou testando a primeira vez isso, tá? Nunca tinha feito, vamos ver se vai funcionar. Vamos deixar ele aqui e talvez eu tenha que escrever aqui. Ver se esse cachorro vai entrar na cena de um jeito legal. Ah, ele não entendeu. Não entendeu, vamos ver. E é interessante como, com a inteligência artificial e outras tecnologias, a gente começa a ter um retorno ao passado.
Ou o retorno ao tradicional, que nunca deveria ter sido esquecido. Um texto bem escrito. Um texto bem escrito que foi muito esquecido durante muito tempo, hoje é fundamental para o uso de inteligência artificial. Aí mudou um pouquinho aqui, né? Mas ele já juntou essa com essa. E se eu pego um estilo de imagem aqui, eu também incrementar, tá? Então, vamos tentar aqui, ó. Paisagem, estilo. Caminhão, pode ver. Coloquei algo com uma cor bem chamativa para ver se ele ia entender, né? Um estilo desse aqui. Salvar. E jogar lá. Agora vocês vão ver que o tipo de imagem não aceita lá. E eu já vou usar uma ferramenta que eu comentei antes ali, que é free de ser usado, que a gente poderia pensar que nunca iria existir, Só para mostrar para vocês. mas que hoje substitui o Photoshop praticamente completamente ele, tá? Grátis aí. Olha lá. Comentei. A gente usa. Ele é uma cópia do Photoshop em visual, mas roda online e super leve. Aqui. Jogar lá. Ah, tem aqui a dimensão da foto e tal, né? Vamos jogar no 4. Você vai obedecer. Talvez a gente tenha que adicionar um estilo aqui, ó. Olha lá. Então a gente usou a cozinha, o cachorro e o estilo. E ele criou uma coisa totalmente nova. Beleza? Se vocês quiserem aí, ó, só entrar nesse whisky. Procura esse whisky aqui no Google, né? Vocês vão entrar aí e já começar a usar. Beleza, pode colocar a próxima. Beleza, então mostrei ali um exemplo, né, de ferramenta free, duas ferramentas na verdade, e que são coisas que a gente nem pensava em que fosse existir há, sei lá, 5 anos atrás. Eu não imaginava. Isso que eu sou bem adepto de tecnologia e tal. Bom, no fim de tudo, tudo se resume a... Hoje o profissional do futuro ele precisa ser um gerador de conteúdo, tá? Precisa ser o influencer da moda? Não necessariamente. Você pode ter o teu nicho onde você começa a apresentar coisas. Como que eu produzo esse conteúdo? Eu até estava conversando com a Amanda e ela estava mostrando essa tendência. Ela é da área de tráfego pago, essas coisas, né, online aí. E ela estava confirmando o que eu já sabia, que hoje não vale mais um vídeo altamente produzido com cara de profissional. O algoritmo mesmo e as pessoas elas estão procurando mais conteúdo e mais autenticidade. Então, todos esses vídeos que vocês viram aí eu gravar é webcam e gravando a tela com um software free que é o OBS Studio, que é super simples de configurar. Inclusive no nosso canal lá, no nosso grupo do WhatsApp, depois quem quiser fazer instalar, configurar, eu ajudo. Mas hoje, por exemplo, a minha principal renda, assim, não vem de AdSense, que eu ainda nem monetizei o canal, mas muitos negócios são fechados comigo a partir do meu canal do YouTube, em que eu estou passando uma dificuldade no meu computador ali, eu resolvo ela. Aí eu já penso assim, pô, se eu resolvi, outra pessoa deve ter o mesmo problema. Eu gravo um vídeo e entrego a solução de graça. É até difícil de imaginar, né? Pô, eu estou entregando de graça, estou perdendo dinheiro. Mas na verdade não. Com isso, você consegue construir sua presença digital e como autoridade naquele assunto. E aí, no momento que alguém passar por algum problema que não foi resolvido, ele vai lembrar que aquele cara que faz os vídeos ali talvez saiba uma forma de resolver e vai entrar em contato. E tudo pode ser feito com coisas gratuitas, né? Com softwares gratuitos. E para vocês terem uma ideia, lá o meu canal, que é muito pequeno, acho que tem 3.000 inscritos, tem 9.000 visualizações por
30 dias. Eu não imagino quanto que hoje, num canal de publicidade ali, você ter essa audiência qualificada, né? Porque não é todo mundo, assim, mas ter uma audiência qualificada. Eu, por exemplo, trabalho ajudando outros arquitetos. Então eu sei que essas visualizações aí são todas de arquitetos, né? Eu tenho outro canal que daí é monetizado, tudo com assuntos gerais, mas da arquitetura eu acabo fazendo mais de hobby, e isso no começo eu fazia de hobby e começou a trazer clientes por lá, tá? Então hoje, se você vê um problema não resolvido, começa a resolver, você pode ir criando um conteúdo próprio, tá? Beleza, pode passar. E aí sobre valorização do trabalho, que eu queria passar ali já caminhando para o final da nossa apresentação, principalmente direcionado para o pessoal que está saindo da faculdade, tanto de engenharia quanto de arquitetura, é que o networking ele é o principal, tá? Por quê? Porque dependendo da roda que você está, dependendo do grupo de profissionais que você está, um tipo de, parece óbvio isso, mas assim, um tipo de projeto, um tipo de serviço que você oferece, tem uma valorização muito diferente, assim, demais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? Para um arquiteto, um projeto estrutural praticamente não tem valor, assim, porque ele não consegue fazer. Agora, se você está saindo da faculdade de engenharia, só conhece engenheiro civil, parece que o projeto estrutural, não vou falar nem projeto estrutural, é assim, dimensionar uma viga de uma parede. Parece que não tem valor nenhum, é tão simples, para mim não é, mas para um engenheiro é. Então, se você começa a ter um network com pessoas que necessitam do que você entende, e esse necessitar do que você entende, às vezes não tem a ver com a tua profissão em si, que é o que eu tinha falado lá no começo. Eu, antes de ser arquiteto, eu conserto coisas, então eu posso consertar em qualquer área. Então, se você gosta de fazer alguma coisa, a tua profissão ou o teu diploma não te define. Você pode trazer essa tua especialidade para qualquer área. Então, na faculdade de arquitetura tem muita gente que desenha à mão. Esse desenho à mão, se você desde a faculdade, toda a tua vida profissional, praticar isso e demonstrar que é fera naquilo lá, você pode ter certeza que hoje, desde hoje ou desde sempre, tem alguém te observando, tá? E isso, eu vou trazer também exemplo prático para comprovar, né? Eu, por exemplo, sempre fui da parte de 3D e da parte de tecnologia. Dentro da faculdade tinha um rapaz que não era muito amigo meu próximo, tá? Mas que sabia que eu mexia com essa parte. Ele, bem afortunado, foi trabalhar na Europa. Aí pode passar aí. Foi trabalhar na Europa e eu acho que daí esse é o vídeo, acho que é o último vídeo. Esse vídeo você pode deixar mudo, tá? Na hora que entrar. Ele é só uma musiquinha chata ali. Isso. Isso aí foi feito até, acho que uns 3 a 4 anos. O 3D hoje está muito melhor, inclusive. Mas por que eu citei esse exemplo? Essa casa aí é uma casa de 14 pavimentos e ela vai entrando para dentro do chão, assim. Feita em Mônaco, porque um amigo meu saiu aqui da UEM, foi para Londres, trabalhava para um pessoal rico lá de Londres, que estava fazendo esse investimento nessa casa que eles alugam. Eles trabalham com isso, né? Alugar para grandes autoridades e pessoas famosas casas de luxo. Então essa casa de 14 pavimentos a gente fez, tem academia de boxe, tem tudo nela ali. São 14 pavimentos e eu fiz o projeto BIM dela e o 3D completo. Tudo isso por um network que eu fiz na faculdade, por eu ter essa aptidão de tecnologia e 3D. Tá? Isso é um exemplo, mas todos os outros, a todo momento da sua vida, você pode ter certeza que alguém está te observando, não naquela coisa do filme de terror, né? Mas alguém está te observando, às vezes, para um lado bom. Então, se você encontra o seu nicho cedo e começa a desenvolver suas habilidades direcionadas àquele nicho,
às vezes você pode capitalizar muito bem depois, tá? Pode passar. Eu mostro sempre esse projeto porque eu tenho bastante orgulho de ter participado e tal. E aí chega a questão quase principal. É quanto eu cobro pelo que eu vou fazer. Por que que essa é uma questão? Porque, diferentemente das outras gerações, ou até da minha geração, existia um preço de mercado. Porque as coisas eram feitas praticamente da mesma maneira por todo mundo. Hoje, muita coisa tem muita diferenciação do modo que é feito, e no fim de tudo, tempo é dinheiro. Então é o teu tempo empregado naquilo ali é que vai determinar o valor. E claro, você pode até ganhar um orçamento dando um preço muito barato, mas aí você pode tomar um prejuízo depois, né? E, por outro lado, você pode colocar um preço lá em cima e nunca pegar serviço nenhum. E aí fica naquele equilíbrio, né? Que você tem que acertar esse equilíbrio. Eu desenvolvi uma forma de precificar. Por que que eu desenvolvi isso? Porque eu trabalho com muito serviço que não existe, assim, né? Essa parte de IA, resolver alguma coisa. Por exemplo, ultimamente eu tenho feito muita previsão de como vai ficar uma obra antes mesmo de começar. Como que é isso? Nos Estados Unidos o pessoal tem uma ideia um pouco diferente, assim, mais prático e tal. Não quer esperar o projeto todo, ele quer ver como é que vai ficar pronto antes mesmo de começar, se ele vai fazer ou não, né? De decidir se ele vai fazer ou não. Então o pessoal escaneia com 3D, chama Matterport o equipamento lá, que poderia inclusive ser feito com celular e tudo. E eles pedem para mim, usa a IA aí, muda o jeito que é, só que faz parecer que é o resultado final, não pode ficar meio fake, né? Tem que ficar bem, bem próximo da realidade. Então, muda essa porta, muda isso aqui, puxa para lá, tal coisa. E aí eu entrego isso. Isso é um tipo de edição de imagem, mas não é bem uma edição de imagem, porque eu não estou mexendo com iluminação, coisa assim. Então não sabe muito bem como cobrar. Então o que eu faço? Uma fórmula simples, claro, quando não é aquele serviço que já é tabelado, né? Fórmula base ali, ó. Pega o salário que você quer ganhar no fim do mês. Vamos supor lá, eu não estou aqui com calculadora, mas quem tiver aí com calculadora, R$8.000. Vou dividir por 22, que são os dias trabalhados, que eu não estou afim da escala 6x1, eu estou afim de ficar trabalhando só durante a semana, e divido por 8, para saber assim, cada hora de trabalho, quanto essa hora de trabalho minha vale. Quando eu fiz esse cálculo, eu acho que chega em 40 e poucos reais, se for 8.000. Beleza. Aí eu fiz o cálculo de onde eu trabalhava, quanto que valia a minha hora lá, né? Que era, acho que, sei lá, 11, 12 reais. E eu tava super feliz com o salário, na época. Aí eu pensei, nossa, realmente, a hora tem que ser mais valorizada, né? Quando você chega aí, no caso desse tipo de precificação de serviços que a gente não conhece muito, ou mesmo quando eu for fazer algum projeto, eu sempre penso nessa ideia, só que como eu sou muito otimista de que as coisas vão dar tudo certo durante o projeto, não vai ter alteração, não vai ter cliente chato cobrando, eu sempre multiplico por 2 no fim, ali, ó, com muita vontade, né? Se quiser multiplicar mais, e aí eu dou até algumas, isso por experiência própria, né? Se for reforma, multiplica por 3, se for parente, por 5, se você souber que o cara é meio nó cego, você multiplica por 10 esse valor, tá? Então o risco vai cada vez mais aumentando ali. E a regra de ouro, inclusive eu passo por isso até hoje, porque eu sou ruim de cobrar as coisas, sempre peça metade adiantada, 100% adiantado e principalmente não entregue o teu serviço antes de receber, tá? Manda um print mostrando que está pronto, manda um arquivo com RAR com senha para ter, porque depois que o cara pega o teu projeto, que não é uma construção em si, né, palpável, é algo intelectual,
você pode ter certeza que o dinheiro dele ele vai usar lá para comprar lajota para construir. Ele não vai, tá aqui, eu tenho esse arquivo aqui PDF, não pode ser que esse arquivo PDF valha tanto, né? Pode passar. Olha lá. Aí eu ia convidar, né, o pessoal estudante aí fazer esse cálculo rapidamente para saber quanto que vocês estão aí ganhando por hora. Porque quando a gente é estagiário ainda é fácil, porque o pessoal paga por hora. Mas quando você chega no emprego que tá só o valor no final lá, aí você esquece de fazer essa conta. Pode passar? Bom, mas, aqui deu um... Acho que no PDF vai estar melhor, mas pode deixar, é tranquilo. É um computador e um lápis, e aí o lápis do lado de lá, o computador, e aí o computador com um lápis. Por que eu coloquei isso? Porque, mas tudo se trata de tecnologia, tudo é no computador? Como eu disse, pode ser que a gente vai ainda experienciar a vida de trabalho sem mouse e teclado. Talvez ainda sem computador. Ele vai ser de alguma outra forma. Não sei ainda, mas pode ser que a gente ainda, na nossa vida, veja isso. Então, tecnologias tradicionais hoje estão retomando seu valor. Eu nunca abandonei, por exemplo, o desenho à mão. Tá? No meu conhecimento de render, muita coisa que eu uso, eu estudei em fotografia. Fotografia tradicional, ISO, a velocidade do obturador, todas essas coisas que os programas muitas vezes usam, mas você precisa ter esse conhecimento técnico antes, né, e prático aí, de coisas tradicionais, né? E aí eu descobri duas ferramentas muito boas, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que não tem nada a ver com... É tecnologia, mas não é de computador, não é informática, tá? Pode passar. Isso aí, ó. Primeiro, uma coisa que eu nunca abandonei é o papel milimetrado, tá? O papel milimetrado, hoje o meu workflow de projeto, quando eu pego um projeto novo para fazer, eu sempre uso o papel milimetrado, escala 1:500, por exemplo, se for uma casa, né? Só faço setorização, depois 1:100. No momento que eu finalizei aquela planta, aí eu vou para o computador. Tem gente que consegue a liberdade de pensamento ali dentro do computador? Acredito que tenha. Mas eu, que praticamente nasci com o computador na mão, não consigo. Quando o desenho é à mão, eu tenho mais liberdade, principalmente de criação, né? E aí eu descobri, não foi muito tempo atrás, o papel milimetrado isométrico, que para quem tem dificuldade de desenhar em 3D, cara, é uma maravilha. Você pega isso aqui, que você às vezes, com um cubo 3D você já fica com dificuldade, você pega o papel milimetrado para você passar algumas ideias, principalmente de obra, para alguém que vai usar ali, você consegue rapidamente, onde eu acho isso para comprar? Não precisa, você baixa na internet e imprime, bem fraquinho assim, no rascunho, e usa ele. E o outro foi esse Timebox, tá? Esse Timebox, até depois vocês podem procurar no YouTube, foi desenvolvido em Harvard, se eu não me engano, com a ajuda lá do Bill Gates, com o pessoal lá, fez um estudo muito grande, que também comprova coisas que a gente já meio que sabe, assim, você lembra muito melhor o que você escreve do que com a mão, né, do que o que você digita com o teclado. E aqui é um método de você organizar o seu dia, que você vai colocar no Brain Dump aqui todas as coisas que você queria fazer naquele dia, tá? Que é só um despejo mesmo. As 3 coisas que você quer mesmo fazer, aqui, ó. E aí você começa a separar o teu dia. Aqui são as horas do dia, tá? Desde as 5, não sei quem acorda essa hora, mas tudo bem, até as 11 ali. E você vai fazendo quadros, colocando o teu dia. Primeiro até assim, quero almoçar aquela hora, quero não sei o que. Se eu não me engano, o Elon Musk usa isso aí, tá? Isso você faz em 5 minutos no começo do teu dia. Mas você fez isso, colocou teus compromissos, você amassa, você pode até jogar fora. Você lembra durante o dia inteiro e você quase que condiciona a tua rotina para você conseguir executar aquilo. Claro, se você não colocar top priorities ali,
construir uma casa, né? Você não vai conseguir. Mas você separa, né, em tarefas pequenas e você consegue executar e você tem essa memória durante o dia inteiro, tá? Pode passar. Bom, e aí, como começar tudo isso? Eu sempre tive esse problema do papel em branco. Para começar um desenho, eu desenho a parte artística também, então para começar um desenho eu tinha aquela dificuldade de iniciar. Para começar, tenho certeza, quem sair agora que for querer usar Revit ou Dynamo pela primeira vez, vai ter a dificuldade de começar. Então, o segredo até hoje eu tenho que ficar combatendo a cabeça, né? Eu vejo muito vídeo de Instagram falando sobre TDAH, eu nem sei se eu tenho isso ou não, mas o pessoal parece se conformando. TDAH esquece das coisas, TDAH deixa para depois. Mas tem uma hora que você precisa entregar as coisas. Então, se você quebra em tarefas menores, por exemplo, eu vou colocar exemplo prático meu. Uma coisa para começar o projeto é sentar e abrir o programa. Se eu não sento e abro o programa para começar, parece que eu fico enrolando o dia inteiro. No momento daí eu comecei a fazer essa ideia, se eu não me engano é até de um método de produção japonesa, que é o Just Do It. É em inglês, mas eu acho que é japonesa. Não sei se tem a ver com a Toyota, que é apenas fazer. Você não fica pensando muito no que pode acontecer. Eu não vou dar conta disso aqui, não sei o quê. É sentar e fazer. E o primeiro passo, às vezes, por incrível que pareça, é entrar e dar 2 cliques no programa que você vai usar. Comigo funciona muito bem, tá? Para tirar essa questão do papel em branco e iniciar de uma vez, tá? Porque você entra num momento ali de solução do problema que você está na cabeça para resolver, beleza? Então, é mais ou menos isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Sempre quebrar em tarefa menor e sempre deixar, se é uma coisa que eu quero deixar todo mundo aí lembrar desse nosso tempo que a gente passou junto aí, não usem filtro solar, que é aquilo que eu falei lá do pagamento, né? Não entregue o seu serviço, tá? Antes de receber, principalmente se você trabalha com algum serviço intelectual. Sempre pede uma entrada, tá? E valorize a sua hora, pelo menos daquele jeito que eu falei ali, de cálculo de horas. Eu deixei um QR Code aqui para quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, que ali naquele grupo, ele é principalmente voltado, até o nome é V-Ray, Revit, Sketch e Ajuda, que é para quem tem dificuldade na questão dos programas, assim, e tirando dúvidas, mas é algo que está até crescendo e o pessoal está perguntando de outras coisas e tal, de inteligência artificial. Então, se vocês quiserem entrar, podem entrar, se não quiserem também, tranquilo. E eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido adicionar pelo menos uma coisinha aí a mais, e o que eu espero também é que vocês consigam colocar em prática alguma coisa do que eu passei aqui, e não só ver a inteligência artificial, o BIM, ou alguma questão que eu passei como algo mirabolante, que um dia vai acontecer, mas que não faz parte da prática de vocês. Beleza? Muito obrigado.